Capítulo 229, Caça às Bruxas. 4, Boom. 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 NR. Chaka Boom Baby. Vai se foder. Tom chegava enquanto via os meteoritos caindo no chão. Toda vez que gritava, suas escamas, que tinham ficado vermelhas de fúria, tremiam. Como essas putas infelizes se atrevem? Ele mal tinha se recuperado das alucinações e das quimeras na formação do mundo fantasma quando bruxas montadas em vassouras de repente apareceram no céu. Embora fossem lixos fáceis de se lidar, elas ameaçavam a segurança do dragão vermelho pelos céus. Ele não conseguia tocar nenhuma delas por causa de uma das primeiras bruxas, Margaret, que lançava todos os tipos de magia enquanto ficava envolvida em uma luz roxa. Ela impedia o dragão vermelho de se mover ao alterar as leis da gravidade e também protegia as outras bruxas erguendo barreiras ao redor delas. Meteoritos caíam do céu como chuva e o solo estava fazendo coisas impossíveis, como encolher e expandir. Os poderes da bruxa eram infinitos. Mesmo que tivesse mais do que a quantidade normal de magia, ela já deveria ter se esgotado, mas Margaret não parecia cansada. Suas bochechas ficavam mais rosadas conforme batalhava e até seu nível de magia parecia aumentar. Uma luz roxa ameaçadora brilhou ao redor de Margaret novamente. No começo, era só uma luz fraquinha, mas agora estava tão brilhante como a lua cheia. Meras bruxas não conseguiriam realizar esses tipos de milagres, então só restava uma possibilidade. Aquela puta está usando a pedra filosofal. Ele tinha certeza de que a pedra filosofal tinha sido assimilada em seu corpo, já que ela tinha uma aura parecida com a da Rainha do Verão. Era toda a prova de que ele precisava para confirmar que a inscrição Esmeralda tinha algo a ver com Valpurgisnacht. A cura da Rainha do Verão estava bem na frente dele, não ser capaz de se aproximar das bruxas o fazia se sentir que iria enlouquecer. Começo, Dangai está morta. Não podemos continuar assim. Troy se aproximou dele com a testa franzida. Dangai era uma dos 81 olhos que normalmente acompanhava Tom e Troy. Ela era a mais fraca deles, mas ainda era um arranquer de alto nível. A situação estava parecendo realmente sinistra para eles. Tom cerrou os dentes. Se ele conseguisse se livrar daquela puta, o caminho deles estaria livre. Mas mesmo depois de ativar tantas vezes sua habilidade única, Margaret não tinha sofrido nenhum arranhão. Ela simplesmente virou sua mão, fazendo o solo ondular, e o dragão vermelho perdeu 1/3 de suas forças. Eles não podiam recuar depois de virem tão longe, e a Rainha do Verão poderia morrer a qualquer momento. Eles precisavam encontrar a pedra filosofal o mais rápido possível, pois era improvável que tivessem outra chance. Ele também estava ansioso porque Elohim tinha começado a se mover antes deles. Se eles conseguissem a inscrição verdadeira, tudo iria por ralo abaixo. Preocupação e o medo de que o tempo estava acabando pressionavam e ele não tinha certeza se conseguiriam completar a missão. Com isso em mente, Tom decidiu pedir por mais ajuda. Só uma fração das forças do dragão vermelho estava no mundo infinito da noite, o resto estava protegendo a base e alguns estavam de prontidão para o caso de notícias da inscrição Esmeralda ou da pedra filosofal chegassem. Mas como ele tinha certeza de que as bruxas tinham uma pedra filosofal, ele não precisava ficar preocupado ao chamar reforços. Vou ter que ver aqueles cuzões de novo. Ele não queria ver seus irmãos, mas não tinha outra escolha a não ser recorrer a eles. Ele estava prestes a entrar em contato quando algo explodiu no céu. Bum! A explosão fez o solo e o espaço exterior inteiro tremer. Junto com o resto do dragão vermelho, Tom e Troy olharam automaticamente para cima. Um fogo completamente preto estava se espalhando entre as bruxas. Embora Tom tivesse visto sua mãe controlando vários tipos de chamas antes, ele nunca tinha visto uma dessa cor. Era mais quente do que as outras chamas e parecia o próprio fogo do inferno. A explosão acertou Margaret primeiro antes de se espalhar na direção das outras bruxas. A atmosfera fervia. Objetos começaram a cair do céu. Plop. 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 A cabeça carbonizada de Margaret caiu no chão com o resto dos destroços. O que foi isso? Tom estava confuso.
Ele nunca esperava que algo assim acontecesse. De onde a explosão tinha vindo? Como matou Margaret? A pedra filosofal explodiu porque ela não tinha usado sua magia do jeito correto. Qualquer que fosse o motivo, uma coisa era clara: era a chance deles. Corram! Precisamos chegar lá antes de Elohim. Com Tom e Troy na liderança, centenas de jogadores do Dragão Vermelho começaram a correr em direção à enorme montanha que perfurava os céus além dos desfiladeiros deformados. O fenômeno estranho estava acontecendo por todo o mundo infinito da noite. O que está acontecendo? As primeiras bruxas tinham encurralado os intrusos, para de repente explodirem e queimar até a morte, sem nem terem uma chance de gritar. Os jogadores que estavam presos na formação do mundo fantasma foram soltos. Aquelas putas com certeza devem ter algo importante guardado, vamos roubá-las. Fica com quem chegar primeiro. Eles começaram a se mover mais rápido através do mundo infinito da noite. Os inimigos estão perto. Precisamos pará-los. Preparem-se para morrer. A Grande Mãe está conosco. Mesmo se morrermos, podemos viver para sempre nos braços delas, então não se preocupem com suas vidas. O castelo Broken ficava no pico da enorme montanha além do labirinto de desfiladeiros. Já que ficava perto da lua, ele amplificava os poderes das bruxas, mas como mais uma camada de proteção, também era rodeado por paredes resistentes. Enquanto voavam de volta para o castelo, as bruxas pareciam ameaçadoras com seus chapéus pontudos e vassouras. Todas as bruxas na torre estavam se movendo, desde as primeiras bruxas que nasceram da Grande Mãe até as bruxas mais jovens que tinham começado a aprender sobre as leis das bruxas e aquelas que nunca tinham saído do castelo. Alguns anos atrás, o Asas Celestiais Shajonivou atacou o castelo, mas o ataque não tinha nem chegado perto dessa invasão. O resultado dessa batalha determinaria se o clã sobreviveria ou não. No entanto, apesar das bruxas estarem usando o poder da Grande Mãe, os grandes clãs e rankers de alto nível as estavam encurralando. Os desfiladeiros estavam até correndo perigo de desmoronar. A formação do mundo de monstros foi invadida. A formação do mundo do desastre e a formação do submundo foram ativadas. Havia 5 formações de mundo que as defendia. Formação do mundo fantasma, formação do mundo de monstros, formação do mundo do desastre, formação do submundo e formação do mundo da calamidade. A inscrição esmeralda da masmorra de Fausto não era o único tesouro delas. Seu conhecimento mágico era o suficiente para criar um arquivo inteiro e Valpurgisnacht o utilizava para se proteger. Suas conquistas melhoraram recentemente, mas mesmo que sua barreira fosse excepcional, elas estavam sendo atacadas pelos jogadores mais habilidosos da torre. O castelo parecia feito de areia, estava prestes a desmoronar. Só conseguimos durar tanto por causa das 5 barreiras. Dark cerrou os dentes. A invasão tinha começado do nada para ela. Quando as coisas passaram a dar errado. Quando a Nanta roubou a cobaia BX-71. Ou quando roubaram a inscrição Esmeralda de Lionte. Ou quando a Grande Mãe de repente ficou em silêncio. Não importava. Elas tinham feito o que era necessário e já estavam tão encurraladas que a Grande Mãe poderia aparecer a qualquer momento. As coisas já tinham começado a dar errado quando os pedaços da inscrição apareceram no leilão e Valpurgisnacht imediatamente percebeu que poderiam ser culpados pelas consequências. Infelizmente, elas também não tinham ideia de quem era o culpado, mas tinham certeza de que tinha que ser um jogador bem conhecido que era poderoso o suficiente para confrontar o Dragão Vermelho e deixar as torres de pernas pro ar. Será que é Bran? Ele pode ter feito isso para salvar a Nanta. Não pode ser ele. É verdade que o exilado é esperto, mas ele não poderia ter planejado tudo isso sozinho. Seria necessário um bando de pessoas espertas, mas quem? Dark forçou seu cérebro até que sua cabeça começasse a doer, mas não conseguiu encontrar a resposta. Preciso me concentrar em parar os intrusos primeiro.
Não vai ser muito tarde para procurar pelo culpado depois. Normalmente, Walpurgis não teria recursos suficientes para parar os intrusos, mas Dark estava confiante porque elas tinham uma arma ainda mais secreta do que a magia e as barreiras da masmorra de Fausto. A Pedra Filosofal, embora fosse um protótipo fraco que nem merecia ser chamado de Pedra Filosofal, era efetivo o suficiente. Todas as primeiras bruxas tinham uma pedra filosofal que podiam usar para dar suporte para as bruxas mais jovens e lutar usando táticas de guerrilha. Era por isso que o Dragão Vermelho e os outros intrusos não tinham conseguido passar da formação do mundo fantasma. Agora Dark estava tentando parar o Mar do Tempo. Embora seus poderes fossem iguais aos do Dragão Vermelho, seus números eram relativamente menores. Ding! Um som de alerta avisou que os inimigos estavam vindo. Dark colocou a pedra filosofal em sua boca. Prepare-se para. Os olhos de Dark se arregalaram. Cheiro de sangue? No momento seguinte, uma sombra negra surgiu e Dark se virou para ver dois fogos fátuos bem na sua frente. Ah! Dark tentou desmontar de sua vassoura rapidamente, mas uma espada atravessou seu ombro esquerdo, cortando seu braço fora. É o culpado. Dark percebeu assim que viu o jogador de máscara com asas de fogo. Ela não sabia se ele era o líder ou um subordinado, mas era claro que ele não era do Mar do Tempo. Preciso contar a vinheira. As bruxas jovens que estavam com Dark estavam todas mortas. O jogador era tão rápido que até uma das primeiras bruxas, como ela, não conseguia acompanhá-lo. As outras não tiveram nenhuma chance. Foi culpa dela por não tê-lo sentido a tempo, então ela precisava lidar com esse erro. Ela tinha que avisar Vieira que uma pessoa perigosa tinha chegado e até que recebesse uma resposta, ela precisava manter o novo intruso ocupado. Dark canalizou seu poder mágico para a pedra filosofal em sua boca. Com isso, todos os tipos de coisas eram possíveis. Para as bruxas, a pedra filosofal era capaz de realizar milagres. Ela conseguiria parar o jogador que tinha chegado, seja por coragem ou por idiotice. Mas os olhos de Dark se esbugalharam. O quê? A pedra filosofal não se movia. Estava sem vida como uma pedra normal. Ela tinha verificado que a pedra estava funcionando sem problemas antes de sair da torre. Como pode parar de funcionar de repente? A figura mascarada se aproximou dela e ela tremia com a visão dos fogos fátuos assustadores queimando por trás da máscara. Ela piscou e ele disse: "Não vai funcionar o quê?" Não funcionou com as outras. Ele fazia parecer como se tivesse sido responsável pelo mau funcionamento das pedras filosofais. "Que merda você és?" O jogador mascarado atravessou o peito dela com sua espada. O órgão mágico foi completamente cortado e os olhos de Dark ficaram injetados de sangue. Yonvou agarrou a cabeça de Dark. Ele podia ver seus olhos cheios de terror enquanto acendia chamas negras nas pontas de seus dedos. O fogo se espalhou pela cabeça de Dark e a bruxa gritou aterrorizada, mas logo foi carbonizada. 42 Yonvou adicionou mais um ao número de bruxas que tinha matado até agora e jogou o corpo de Dark no chão. Sua cabeça estourou, revelando uma pedra roxa. A sombra de Yonvou se esticou e Bo absorveu a pedra filosofal. Fogo roxo queimava no lugar de seus olhos. "Bom trabalho, é uma honra obedecer suas ordens." Bo se curvou. Ele estava encarregado de controlar as pedras filosofais das bruxas. Graças à pesquisa que fizeram, Bo aprendeu as fraquezas dos protótipos de pedras das bruxas, uma fraqueza que a pedra filosofal completa de Yonvou não tinha. Bo bloqueava o fluxo de poder mágico para transformar as pedras filosofais das bruxas em pedras normais, e elas caíam que nem saco de bosta. Era importante salvar a Nanta, mas eles tinham que lidar com as defesas de Walpurgis também. Todos precisavam continuar atacando uns aos outros e diminuindo suas forças. "Terminei." Yonvou sorriu friamente quando Bo terminou de absorver a pedra filosofal. Bo foi provavelmente quem mais se beneficiou com esses ataques. Capítulo 230, Caça às Bruxas. 5. O Dragão Vermelho e os outros clãs avançaram pelo caminho que Yonvou tinha criado. Elin estava na frente. Eles alcançaram o fim dos desfiladeiros antes de todo mundo.
Oni, que estava na liderança, pausou. Mataram todas elas. Aquelas bruxas inúteis. Oni fez uma careta ao sentir as presenças atrás dele. Seus olhos brilharam como uma luz dourada. Não eram muitos que sabiam que Oni tinha nascido cego. Mas apesar disso, ele ainda tinha conseguido se tornar uma das pessoas mais habilidosas da família Protógono por causa de uma coisa. O ponto de vista onisciente era uma habilidade que passava de geração em geração na sua família e que era similar em vários aspectos aos 1000 olhos de Li do todos por um. No entanto, a diferença-chave era que os 1000 olhos de Li permitiam que seu usuário visse o que quisesse, enquanto o ponto de vista onisciente só permitia a pessoa ver através dos olhos de coisas que eram chamados de vigias. Oni havia posicionado seus vigias por todo o castelo Broken, o que o permitiu passar rapidamente pelas 5 barreiras e observar os movimentos daqueles trás dele. Ele podia ver que o dragão vermelho e os outros estavam alcançando-os a passos rápidos apesar de Elohim ter tentado criar alguma distância entre eles. Oni estava extremamente descontente com isso. Elohim, que possuía o sangue de deuses, não podia deixar os outros os alcançarem. Elohim também era o único clã que merecia possuir um item sagrado como a Pedra Filosofal. Aether Oni chamou um dos seus muitos subordinados. Aether vacilou quando percebeu o que Oni ia dizer. Sua expressão se tornou inquieta. Oni, impeça que as pessoas atrás de nós avancem. Tenho certeza de que não preciso te dizer o motivo para tê-lo deixado encarregado disso. Oni deu um olhar afiado a Aether. Aether mordeu seu lábio inferior. Oni estava implicando que ele tinha que compensar sua falha ao tentar capturar o humano dracônico criança. Já que a falha resultou na morte de Emera, um membro promissor do clã, a atitude de Oni não era inesperada. Sim, senhor. Entendido. Aether não teve escolha a não ser obedecer às ordens de Oni. Ele estava sendo alvo de olhares penetrantes de todos. O senador, o cônsul e até mesmo os líderes de algumas famílias. Todos os tipos de emoções estavam estampadas em seus rostos. Desprezo, ódio, desgosto, cinismo. Não havia nenhum olhar positivo. Merda. Esses olhares sempre o perseguiam. Eles o tratavam assim por causa de seu pai, apesar de ele ter se esforçado para ser aceito. Ele traiu Atea e fez outras coisas repugnantes para isso. Ele trabalhava como um cachorro que sempre balançava sua cauda para seu dono. Mas vocês ainda. Mas ele era sempre excluído. Sua afiliação ao Senado era só uma posição nominal e ele não tinha mais nenhuma outra posição. Foi por isso que ele entrou em contato com o exército demoníaco, com a esperança de que ele poderia se provar para eles e receber reconhecimento. Se esse merdinha cair, vou fazer todos vocês lamberem meus pés, seus filhos da puta arrombados. Aether observou Elohim continuando em frente, com Oni ainda na liderança. Seus punhos cerrados tremiam. Senhor Aether engoliu sua raiva enquanto se virava para seu subordinado. Seus olhos estavam frios e calmos. Os vigias de Oni estão aqui. Já sumiram, não é? Sim. Já confirmamos. Aqueles desgraçados. Eles acham que vamos morrer aqui e o fato de que Oni não tinha deixado nenhum vigia para trás significava que estavam dispostos a desistir da vida de Aether e de seus subordinados. Provavelmente achavam que eles só seriam úteis para distrair o dragão vermelho. Mas Aether não queria sofrer como Oni esperava. Liberem os olhos demoníacos. Ao ouvir suas ordens, uma intensa energia demoníaca começou a girar ao redor de Aether e os outros. Uma fina linha de sangue apareceu em suas testas, junto com um símbolo que parecia com olhos dentro de um triângulo. Olhos demoníacos era uma marca que era dada somente aos servos dos demônios. Como um candidato para substituir Evish, o nono bispo, Aether emitia uma energia demoníaca anormal. Uma névoa negra tremeluzia ao redor dele, um sinal de que ele estava pedindo a força do demônio emprestada. O que foi, Aether? Kindred falou com Aether com telepatia depois de perceber a mudança. Kindred e os outros membros do exército demoníaco estavam seguindo Elohim pelo caminho que Aether estava mostrando a eles. Bem, Aether explicou que estava sendo forçado a parar o dragão vermelho e os outros.
Quando terminou, ele explicou: então se vocês ajudarem seu imbecil. A resposta fria fez Aether calar a boca enquanto seus punhos tremiam. Aquele tom e aquela emoção eram muito familiares para ele. Você não consegue fazer nada sozinho. É tão inútil assim. TSK. Kindred continuou depois de estalar a língua. Não, isso pode ser uma boa oportunidade. Você disse que queria se tornar o 9º bispo, não é? Se eu me atrevo a fazer esse pedido, então esse vai ser o seu teste. Aether estreitou os olhos, tentando se concentrar. Você está em uma junção importante que fica no caminho de qualquer um que quiser chegar ao castelo. Como Yoni ordenou, proteja esse local o máximo que puder. A voz de Kindred era fria como gelo, mas Aether apertou os punhos com determinação. Essa poderia ser sua última chance. Ele não conseguiu evitar de rir de si mesmo. Arthur, Elohim e o exército demoníaco. Ele havia procurado lugares para poder chamar de casa, mas falhou todas as vezes. Mais uma vez, ele estava sendo forçado a lutar sozinho. Isso é uma maldição. John Evil, a sua alma ainda está me assombrando. Aether sentiu Kindred e os outros bispos se afastando, então ele e seus subordinados começaram a se mover. Eles pareciam uma alcateia de lobos famintos emitindo energia demoníaca. Não muito tempo depois, pessoas familiares apareceram. O dragão vermelho. Elohim? O exército demoníaco. Quem são eles? Tom franziu as sobrancelhas quando viu que outro obstáculo tinha aparecido. Eles já estavam muito atrás de Elohim. Sem responder, Aether deu um pulo e aterrissou em cima de Tom. Em sua mão direita estava o poder do exército demoníaco e em sua mão esquerda, o poder que tinha roubado da sua irmã. Flash. Alma demoníaca luz branca, 1000 luzes. Uma luz branca explodiu por cima do dragão vermelho. Sai de cima, seu desgraçado mestiço. Tom estava planejando usar o poder dos dragões de contato elemental para distorcer o espaço em volta de Aether quando dezenas de relâmpagos caíram do céu. Eu mal consegui despistá-los. O deus do arco Janvei pressionou seu braço para parar o sangramento e amarrou uma bandagem ao redor dele. Como seu corpo inteiro já estava coberto de bandagens, nem parecia que ele tinha adicionado uma nova. A perseguição da tribo dos Unichifres tinha feito Janvei quase perder as esperanças. Eles o seguiam como se soubessem exatamente onde ele estava e até conseguiram deixá-lo à beira da morte várias vezes. Janvei sempre conseguia escapar, mas não conseguia evitar de acumular ferimentos dia após dia. Quando o próprio rei Marcial apareceu, o coração de Janvei se encheu de pavor. Janvei tinha confiança em suas artes marciais, ele era o apóstolo de Owen e não deixava seu treino de lado. Mas encontrar o rei Marcial era como se deparar com uma parede que não podia ser derrubada e nem mesmo arranhada. Ele é um monstro mesmo entre os 9 reis agora. Ele sentia que podia entender por que até mesmo a arrogante rainha do verão evitava confrontos com o rei Marcial. No entanto, a sensação de ser perseguido sem descanso era divertido. Era a melhor sensação. Era como estar de volta à Terra, a sensação de que ele poderia morrer a qualquer momento. Como um ranker de alto nível, ele estava bem longe da possibilidade de morrer, mas agora sentia essa sensação voltando a ele. Seu coração bateu mais rápido. Irmã, acho que vai demorar mais um pouco antes que possamos nos ver. Janvei riu, mas ele sabia que não podia continuar por esse caminho perigoso. Ele precisava de um lugar para descansar por um tempo para que pudesse enfrentar a tribo dos Unichifres mais uma vez. Janvei queria acertar uma flecha na cabeça do rei Marcial pelo menos uma vez. Um lugar para me esconder, um lugar qual seria um bom lugar. Ele precisava esconder sua presença e quanto mais pessoas tivessem, melhor. Enquanto ele pensava, um pedaço de papel rasgado de repente voou em sua direção. Janvei leu o que estava escrito sem muito interesse e sua expressão mudou. Estão recrutando mercenários. Notícia de recrutamento de mercenários. A Associação do Vento do Oeste está recrutando mercenários para lutar contra Valpurgisnacht. O preço pode ser negociado separadamente das recompensas da missão. Enquanto fugia, ele tinha ouvido falar um pouco dessa situação.
O escritório estava furioso com o dragão vermelho por atacar a casa de leilões Quilat, mas não quis saber muito sobre isso, pois já estava com as mãos cheias com o rei marcial. Valpurgisnacht, ele ficou interessado. A Associação do Vento do Oeste era a maior de todas as associações. Era o lugar perfeito para se esconder e ele também precisava de dinheiro agora que tinha gastado tudo. Como os outros grandes clãs também estão envolvidos, pode ser uma boa chance de foder com a tribo dos Unichifres. O melhor era redirecionar uma presa difícil para um ambiente agitado e caótico. Jane veio umedeceu seus lábios. Presa. Ele gostava dessa palavra como um modo de descrever o rei marcial. Seria melhor ainda se o acumulador também aparecesse. Essa é a lista de mercenários que se inscreveram. Os olhos de Atran brilhavam enquanto ele lia a lista que seu subordinado tinha trazido. Desgraçados arrombados. Depois que o dragão vermelho arruinou o leilão, sua reputação desmoronou junto com a casa de leilões. A associação o estava evitando e os VIPs viraram suas costas para ele. Ele não tinha feito nada de errado, mas era uma regra tácita que um mercador que falhava em administrar um leilão deveria ser excluído. Ele tinha perdido tudo, exceto uma coisa crucial: dinheiro. Ele ainda tinha todo o dinheiro dos convites VIP e Atran reuniu toda a sua fortuna para contratar mercenários para se vingar do dragão vermelho. Ele conseguiu atrair mercenários classe S como o Crânio Negro e o Dobro, jogadores solitários como o Rei do Gelo e muitos outros até conseguir quase 500 rankers. E isso não era tudo. Ele tinha entrado em contato com 3 guildas de assassinos bem conhecidas: Lâmina Assassina, Sombra da Lua e Mão Negra. Ele não deixou explícito que estava atrás do dragão vermelho quando os recrutou, mas não era porque estava com medo, era porque ele preferia agir mais discretamente. É melhor eu atrapalhá-los e criar uma bagunça, assim como fizeram comigo. Tomar o que o dragão vermelho mais queria bem debaixo de seus narizes seria a vingança mais doce. Além disso, Atran esperava ter uma nova oportunidade se conseguisse colocar suas mãos na verdadeira inscrição Esmeralda. Ele poderia superar seu fracasso e voltar à sua antiga glória. Obviamente, esse empreendimento todo era uma aposta, mas Atran já apostava tudo desde que era mais jovem. Dragão vermelho, vou acabar com vocês. Atran amassou o papel. Naquela noite, outro portal enorme abriu no mundo infinito da noite. Continua no próximo vídeo.